Caramba! Que jeito de começar, né? Essas palavras cheias de urgência já dão o tom da nossa conversa de hoje. É sobre um alerta. Um alerta muito sério, feito num momento super crítico. E aí, pessoal, bem-vindos à nossa reflexão do dia 141 do nosso plano de leitura. Hoje a gente vai mergulhar em 3 passagens que parecem bem diferentes, mas elas se conectam de um jeito incrível. Todas elas falam sobre uma coisa: a voz que a gente escolhe escutar e o que acontece depois. Então, bora lá! Nossa primeira parada é no livro de Atos. A gente entra no meio de uma viagem de navio. E olha, a coisa não tá nada boa. É uma jornada super perigosa. E no meio disso tudo tá o apóstolo Paulo a caminho de Roma. Só que ele não tá de turista, não. Ele tá como prisioneiro. Imagina só o cenário. O Paulo tá lá sob a guarda de um centurião romano, um cara chamado Júlio. A viagem já começa toda errada, sabe? Com ventos contrários, o barco andando devagar, uma dificuldade danada. Eles conseguem, aos trancos e barrancos, chegar a um lugar chamado Bons Portos. Mas o problema é que o inverno tá chegando e continuar navegando era tipo uma loucura. O palco estava montado para uma decisão que ia mudar tudo. E é aqui que o bicho pega. É o centro da questão. De um lado, uma voz. Do outro, outra voz. Um conselho contra o outro. Basicamente, era a percepção espiritual contra a pura lógica e a experiência dos marinheiros. Olha só que contraste absurdo. O Paulo chega e fala, na lata: gente, se a gente continuar, vai dar muito ruim. Navio, carga e a nossa vida, tudo em risco. Aí vem os especialistas, né? O piloto, o dono do navio, e falam: ah, mas esse porto aqui é péssimo para o inverno, a gente tem que tentar chegar em Fenice, lá é melhor. Era a palavra de Deus por meio de Paulo, batendo de frente com a sabedoria dos homens do mar. E aí, a decisão foi tomada. O centurião Júlio, que era quem mandava ali, olhou para um lado, olhou para o outro e fez o que parecia mais lógico, mais sensato, certo? Ele confiou nos especialistas. Ignorou Paulo completamente. Guardem bem essa escolha, porque ela é a chave para a gente entender o resto da história. Beleza, agora a gente vai sair desse navio, dessa tempestade que tá para chegar, e vai cair no meio de outra tempestade. Só que essa é espiritual. É uma crise feia, bem no coração da liderança de Israel, lá no livro de 1 Samuel. Olha o problema, os filhos do sumo sacerdote Eli, os caras se chamavam Hofni e Finéias, eram terríveis. A Bíblia diz que eles eram ímpios. E o que eles faziam era chocante. Eles usavam o cargo deles para botar medo no povo. Pegavam a carne do sacrifício na marra com um garfão e ainda exigiam a carne crua para eles antes de a oferta para Deus ser feita. Era um desprezo total pelo que era sagrado. Mas aí, no meio dessa sujeira toda, dessa corrupção, aparece uma luz. É uma frase tão simples, mas tão forte. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Cara, que contraste! De um lado, os líderes fazendo tudo errado, abusando do poder. Do outro, uma criança servindo a Deus com um coração puro. Então, Deus entra na história e ele vai direto falar com o Eli. A pergunta que Deus faz é, nossa, é de cortar a alma. Eli, por que você honra mais os seus filhos do que a mim? É aqui que a gente vê o tamanho da tragédia. O Eli não era bobo, ele sabia o que os filhos estavam fazendo. Mas ele ficou quieto, ele escolheu a paz em casa em vez de honrar a Deus. E essa falha, essa passividade, selou o destino de todo mundo. E a sentença de Deus vem. E é pesada, devastadora. A família de Eli perdeu o sacerdócio para sempre. E para não deixar dúvida, um sinal terrível ia acontecer. Hofni e Finéias, os 2 filhos dele, iam morrer no mesmo dia. A escolha de honrar os homens em vez de Deus teve um preço que a gente nem consegue imaginar. E isso nos joga direto na nossa terceira leitura, o Salmo 50. Pensa assim, a gente viu uma decisão errada no navio, uma liderança podre no templo. E agora o Salmo 50 chega e acende um holofote. Ele mostra a perspectiva de Deus. O que é que ele realmente quer da gente? Essa frase aqui muda o jogo todo. Deus fala, o mundo é meu e tudo o que tem nele. Ou seja, ele não precisa dos nossos sacrifícios como se ele tivesse fome ou precisasse de alguma coisa. A questão nunca foi o ritual em si. Então, o ponto central é esse. O problema não era que o povo não estava sacrificando. Pelo contrário, o Salmo diz que eles faziam isso o tempo todo. O problema não era falta de ritual, era falta de coração. O que estava por trás do ritual é que estava tudo errado. E o Salmo mostra o que Deus quer de verdade.
em 3 passos bem simples. Primeiro, ofereça gratidão. Esse é o seu sacrifício. Segundo, compra o que você promete. Tenha a palavra. E terceiro, me chame quando a coisa apertar. Viu só? Não é sobre show, sobre ritual. É sobre relacionamento. É sobre gratidão, integridade e saber de quem a gente depende. E aqui a gente viu os 2 caminhos, bem desenhados. De um lado, a pessoa justa, que oferece gratidão, que honra a Deus. Do outro, o ímpio. E olha que interessante, o ímpio até sabe a lei de cor, ele recita os versículos, mas ele odeia ser corrigido, ele vira as costas para a palavra de Deus e anda com gente errada. É a diferença brutal entre uma religião de fachada e um relacionamento de verdade. Ok, agora chegou a hora de amarrar tudo isso. A gente tem 3 histórias que, no fundo, estão falando da mesma coisa. Todas elas viram em torno de um ponto em comum, um momento de escolha, uma decisão e o que vem depois dela. Olha só como o padrão se repete. Lá em Atos, qual era a escolha? Confiar no piloto experiente ou no prisioneiro Paulo? Consequência? Desastre. Em 1 Samuel, a escolha do Eli: honrar os filhos ou honrar a Deus? Consequência? A família dele foi destruída. E no Salmo 50, a escolha: é um coração grato ou só um ritual vazio? Consequência: salvação ou juízo? É o mesmo padrão, gente, claríssimo. Então, a grande lição que amarra tudo isso é essa aqui. O que importa, no final das contas, não é o que a gente faz por fora. Não é o navegar, o sacrificar, o saber a Bíblia de cor. É o que está aqui dentro, no coração. A verdadeira pergunta é qual voz a gente está escolhendo ouvir. Qual voz a gente está honrando acima de todas as outras? A voz da lógica humana ou a voz de Deus? E aí, se essa nossa conversa de hoje sobre qual voz ouvir fez sentido para você, se te ajudou a pensar, deixa a sua curtida aqui e aproveita para seguir o canal Pneuma BR. É o jeito da gente continuar essa jornada juntos, todo dia, descobrindo mais da palavra. E para a gente fechar, fica essa pergunta para levar para o resto do dia. A gente vive num mundo com um monte de vozes gritando ao mesmo tempo, né? Conselhos, opiniões, especialistas. A pergunta que essas leituras de hoje deixam no ar é: no meio desse barulho todo, qual conselho a gente está de fato seguindo? Fica aí a reflexão. Até a próxima!